segunda parte da segunda temporada de Amigas para Sempre já chegou na Netflix e vamos comentar tudo o que aconteceu. E assim, sou só eu ou vocês também se acabaram de chorar aí nessa temporada? Gente, eu choro sempre nessa série, mas nessa segunda parte a cara tá até inchada, né? Eu me acabei ali de chorar literalmente, mas vamos guardar aí a emoção para poder falar aí do que aconteceu. Começando, é claro, pelo reencontro, pela amizade da Kate e da Tully. E com certeza um ponto alto da série que faz ela ser tão sensacional é tentar mostrar pessoas reais, pessoas que são diferentes, têm defeitos, elas brigam, elas erram, elas acertam, mas elas estão juntas e assim, tem momentos em que a gente julga uma, depois julga outra, ao mesmo tempo a gente entende as duas e no final a gente ama essa amizade. Eu acho que ali na primeira temporada, até na minha outra crítica eu falei sobre isso, a gente vê um pouco mais os defeitos da Tully. Ela tem essa questão de querer ser o centro das atenções, tinha momentos ali em que ela era bastante egoísta com a Kate, então a gente consegue ver um pouco mais desses defeitos dela, julgamos ela, mas ao mesmo tempo a gente super entende o lado da Tully, né? Ela sofreu muito, boa parte da vida dela, a mãe foi super ausente, ela sentia muita falta da mãe dela, então ela não teve ali aquele apoio, e a família dela era a família da Kate. Quando a Tully finalmente se aproximava de alguém, ela sempre perdia essas pessoas, aconteceu com o Max, aconteceu com o Danny, com a mãe dela, então ela sofreu muito. Em contrapartida, a gente também descobre a história da Kate, o lado da Kate, e eu acho que aqui nessa segunda temporada a gente vê um pouco mais os defeitos da Kate. Eu não vou passar pano pra ela nessa briga com a Tully, apesar de ambas errarem em diversos momentos, eu acho que foi muito pesado a forma que ela afastou a Tully da vida dela. E, inclusive, eu gostei muito do diálogo que elas têm aquele momento depois que elas se reencontram. Elas têm uma discussão ali na festa que a Tully faz pra ela, porque a Tully fala isso pra ela. Kate, você era minha família. E você me descartou. Você faria isso com o Johnny? Faria isso com o Sean? Não faria. Então, assim, a Tully errou em ter deixado a Mara sair, mesmo ela estando de castigo, errou. Errou em ter dirigido depois de beber? Errou. Mas, assim, a culpa do acidente em si não foi da Tully. A Mara mentiu pra ela, então a Tully não sabia onde ela estava. A situação não foi como a Tully pensava. É claro que a Kate tinha motivos pra ficar super magoada, colocou a filha dela em risco. Então, assim, não tirando ali o mérito dos sentimentos, né, a validação dos sentimentos da Kate. Ela tinha toda a razão em ficar magoada, mas a forma que ela agiu em afastar totalmente a Tully, isso realmente eu não passo um pano, eu não concordo como ela agiu. Realmente ela agiu como se a Tully não fosse da família. E ela não faria isso com o irmão dela, com o marido dela. Se eles errassem, ela poderia ficar magoada, poderia demorar um tempo para poder confiar novamente, mas ela não os afastaria dessa maneira. E é justamente nesse ponto que a Tully confronta ela. Você me descartou como se eu não fosse nada. Então, realmente, eu não passo um pano pra Kate nisso. E quando a Kate precisou, a primeira pessoa que ela pensou em chamar foi a Tully, né? Quando ela descobre que tá com câncer, ela entra em contato com a Tully. Quando a Tully descobre, ela não pensa duas vezes, larga tudo, vai ficar do lado da Kate e fica ali dando apoio a ela. A Kate se recupera. E quando ela está bem, ela volta a brigar com a Tully e desconfiar dela. Nesse momento, eu confesso que eu fiquei assim, Kate, como assim, sabe? Depois de tudo que a Tully fez, você desconfiar dela andar de carro com a sua filha. Então eu gostei que a Tully confrontou a Kate nesse momento e falou, como assim, né? Você não confia em mim? Você, quando precisava, me chamou e agora quer me descartar novamente? E eu gostei muito desse diálogo que as duas tiveram e era um diálogo necessário para elas superarem essa barreira. Então, realmente, nessa situação, eu não fico do lado da Kate. Acho que ela foi muito cruel com a Tully afastando daquele jeito. É claro, ela podia ficar magoada, chateada, mas não fazer isso de descartar a Tully totalmente por mais de um ano da vida dela. Mas começa ali as duas se reencontrando. A Tully fica ao lado da Kate durante o processo de tratamento. A Kate chega a melhorar, a gente vê ela muito feliz, só que depois esse câncer volta. E, gente, assim, foi lágrima atrás de lágrima. Já era esperado, muita gente já sabia que a Kate morreria, inclusive eu já sabia que a Kate morreria. Então eu já fui me preparando pra isso ao longo da temporada, mas chega um episódio, gente, que eles dão meio que uma rasteira na gente, naquele momento em que eles mostram 10 anos depois no casamento e a figura da Kate ali. Eles dão uma rasteira na gente, sabe? Colocam uma esperançazinha lá, vou te surpreender, a Kate sobreviveu. E depois mostra que não. Então, assim, eles deram uma bela de uma rasteira na gente nesse momento. Pra que deixar a gente sonhar, né, gente? Pra quê? Mas eles fizeram isso pra tornar ainda pior a morte da Kate, mais dolorosa. E depois a gente vê todo o processo da Tully ao lado da Kate após ela redescobrir a doença, né? Que a doença voltou, se espalhou. E é muito pesado todo esse momento delas. E é muito bonito ao mesmo tempo, porque a gente fica acompanhando o passado das duas juntas lá na adolescência. Também
quando elas trabalhavam juntas, então a gente vai acompanhando vários momentos e vai vendo elas ali juntas. E teve um momento muito emocionante pra mim, que é quando as duas estão sentadas conversando e a Kate fala: pode desabafar que você está com raiva de mim, né? Porque você sente raiva por eu te deixar. E é muito bonito esse diálogo das duas. Foi muito emocionante, gente, a temporada inteira. O momento da morte da Kate também é muito emocionante. Até ele está com ela, né? Sai pra buscar chá e volta. E ela morre em paz. Então, assim, tiveram várias cenas muito emocionantes. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo essa série, acho essa série linda. A amizade delas linda. E realmente é aquilo que elas falam, né? Elas são almas gêmeas. E eu achei tão bonito o fato da Kate preparar ali toda uma caixinha com várias lembranças e deixar isso pra Tully, porque ela sabia exatamente como a Tully ia reagir e do que a Tully precisava. Então foi um final sensacional, muito bonito das duas. E eu amo essa amizade, eu amei, assim, tudo que aconteceu. Claro que eu não queria que a Kate morresse, foi muito triste, mas é muito bonito ver a amizade delas. Conseguiram superar todos os desentendimentos, as diferenças, porque elas são muito diferentes. E cada vez mais a gente vê como elas estão ali lado a lado, né? Independente de tudo, de todos os defeitos da Tully, ela sempre esteve ali pra Kate. E independente dos problemas da Kate, também dos defeitos dela, e até disso de ter afastado a Tully, ela também ama a Tully, ela quer estar com a Tully, então elas se completam ali de uma forma muito bonita. E falando um pouco aí de outros arcos, eu confesso que aí durante esse processo de doença da Kate, eu fiquei meio com alguns momentos com o rancinho da Mara, gente, eu não sei vocês. Porque eu entendo, né, que seja super complicado pra ela ver a mãe doente, mas teve diversos momentos em que eu achei a Mara muito ingrata. Primeiro, começando do fato do acidente, porque quem provocou tudo isso, na minha opinião, foi a Mara. Ela disse pra Tully que faria uma coisa e fez outra coisa completamente diferente, desobedeceu às ordens, né? Desobedeceu o que elas tinham combinado, foi pra outro local. Então, assim, a Mara foi bem irresponsável ali. E no fim, quem sofreu as consequências por tudo foi só a Tully, porque parece que a Kate nem ficou magoada com a Mara. Depois, quando a Kate fica doente, a Mara, eu achei ela meio egoísta, né? Tem um momento em que elas vão escolher um vestido pra Mara e a Mara não tá nem aí, a mãe dela tá ali com câncer passando mal e ela tá preocupada com o vestido dela, sabe? Eu achei ela um pouco egoísta. E depois, quando o câncer retorna, pior, né? Se espalhou ali, a Kate tá bem debilitada e a Mara achando ruim porque não tem os biscoitos que ela quer e tal. Eu super entendo que seja a forma dela reagir a tudo aquilo. Ela ainda é jovem e não sabe ali como se expressar, como lidar com todas aquelas emoções. Mas isso não me faz achar ela menos egoísta nesses momentos. Eu acho que ela foi meio cabeça dura, o Johnny também perde a cabeça com ela em determinado momento, mas é claro que ela ama a mãe dela e foi a forma dela lidar com tudo isso. E no fim, né, os 10 anos depois, a gente descobre que era o casamento dela, ela conseguiu aí se formar, ter uma carreira, arrumar uma mulher que amava ela e ela está feliz e a Tully e o Johnny estão ali ao lado dela no casamento dela. Já falando do Johnny, gente, é interessante ver ele nessa temporada, porque na primeira temporada mostrou bastante os defeitos do Johnny, como ele era no passado, né? A princípio eles mostram pra gente como se a Kate amasse muito mais o Johnny do que ele e ela, como se ele não valorizasse tanto assim a Kate. E isso também acontece no presente, porque a série começa com ele se divorciando, então o Johnny ele sendo meio egoísta, ai, quero curtir minha carreira, quero viajar e por isso estou me separando. Só que isso vai mudando na segunda temporada. Após o Johnny sofrer o acidente, ele começa a ver a Kate com outros olhos, a valorizar a vida dele, ele retoma o casamento, passa a valorizar. Então a gente vê ele ali muito apaixonado, pedindo ela em casamento, bem companheiro. Durante esse processo da doença dela também, ele é muito companheiro. Eu achei ele bem forte para lidar com tudo aquilo. Então a gente vê um outro lado dele. E eles também vão mostrando mais do passado pra gente, quando o Johnny valorizou a Kate, né? Principalmente depois dele perder ela, que ele não quis casar e tudo mais, eles terminaram, aí ela fica com o Theo, e aí o Johnny passa a valorizar ela, a demonstrar o que ele sentia. Confesso que foi bem pai ali, como os dois voltaram, né? A questão da Kate estar noiva e ela trair o Theo. Isso aí não foi nada legal que aconteceu. Ela mesma se culpou muito por isso. Não foi nada legal e ela estava noiva de um e acabou se casando com o Johnny depois. Foi até meio hilário a gente conhecer esse lado da história, que os dois se casaram tão rápido, com uma situação tão turbulenta. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ver esse outro lado do Johnny, bem apaixonado, como aconteceu o casamento deles. E também todo o companheirismo dele após o acidente. Ficou ao lado da Kate, retomou o casamento, mudou sua postura. E ele ficou ao lado dela durante toda a doença ali. Então foi bem bonito ver esse outro lado dele tão apaixonado, já que a gente só tinha visto o lado dele meio
meio egoísta, meio desvalorizando ela. Então agora dá pra entender melhor essa relação deles de amor e ficar ali mais ao lado deles, né? Torcer mais por esse casal. E infelizmente a Kate parte, mas é muito bonito ver a relação deles nessa temporada. E já falando da Tully, gente, finalmente Tully e Danny acontecem. E assim, eu confesso pra vocês que eu gostei de como as coisas aconteceram de certa forma, porque os dois têm uma amizade muito bonita, dá pra ver que eles se gostam, mas o Danny tinha um relacionamento ali com a Celeste. E eu nem sei como que a Celeste não sentia ciúmes daquilo, porque os dois eram bem íntimos. E aí a Tully percebe que está apaixonada pelo Danny, só que ele pede a Celeste em casamento. E aí nesse momento eu pensei, gente, por favor, não coloquem uma traição aí no meio. Porque eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes no canal, que eu não passo pano pra traição, eu não curto. Então eu fiquei torcendo muito para que eles não ficassem enquanto ele estava no relacionamento, para que as coisas não começassem daquela maneira. Então eu não queria ver eles ali no meio de uma traição. E aí eu gostei de como a série fez eles acabarem. Fez sentido? Não fez sentido nenhum, porque a Celeste pediu para ele, pressionou ele para pedi-la em casamento, e aí do nada ela beija a Tully, não tinha nada a ver com nada, ela nunca tinha demonstrado sentir nada disso, e aí justifica tudo dizendo que quer terminar com o Danny. Fez sentido? Não fez sentido nenhum isso que aconteceu, mas eu gostei. Gostei, gente, porque foi melhor pra mim assim, entendeu? Ver a Celeste terminando o relacionamento sem que a Tully e o Danny traíssem, sem que o Danny agisse errado com a Celeste, sem que acontecesse nada disso. Então pra mim foi muito mais fácil aceitar o relacionamento dos dois, com ela colocando o fim ali no relacionamento e o caminho ficando livre pro Danny e pra Tully. E mesmo assim eles demoram um pouco a ficar juntos. Parecia que de imediato eles se agarrariam, mas a Tully, ela tem esse mecanismo de proteção, ela está muito focada na Kate, e aí ela evita bastante ficar com o Danny, até que eles ficam, e mesmo assim ela passa a evitá-lo depois, e aí tem uma cena muito bonita deles, quando ele diz que vai embora, e aí ela pede pra ele ficar, e eu gostei muito de ver, e claro, com o apoio da Kate, porque a Kate incentivou a Tully a correr atrás do Danny, a mostrar o que ela queria, então é bem bonito esse momento em que a Tully se abre ali pra ele, e fala dos sentimentos dela, que ama ele, pede pra ele ficar, e ele topa ficar com ela. E eu fiquei muito feliz pela Tully, porque como eu disse, a Tully tem um passado muito pesado. Ela nunca conseguiu ter ninguém ao lado dela. Então, ela sofreu com a mãe, sofreu com a amizade, ela já sofreu muito, sofreu com a perda do filho. Então, eu fiquei muito feliz de ver ela ali encontrando alguém que ama ela, os dois combinam demais. E saber que ela vai ter alguém ao lado dela, principalmente agora que ela perdeu a Kate. E também, né, a reconciliação dela com a mãe dela, que foi bem presente aqui nessa segunda temporada, esteve com ela, conseguiu ficar sóbria. Então é bom ver elas retomando esse relacionamento. No geral, gente, eu amo essa série, amei essa temporada. É claro que eu queria a Kate viva, mas tinha que acontecer dessa forma e foi bem emocionante o final. A amizade das duas, assim, é linda, maravilhosa. E apesar de um momento a gente julgar uma ou outra, como eu disse, a gente consegue compreender as duas e não tem como não torcer pra essa amizade e não se emocionar com aquele final, né? A Tully abrindo aquela caixinha, ela dançando, e foi muito bonito tudo que aconteceu. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. Vocês também se acabaram de chorar aí com esse final, com essa segunda parte? Deixa tudo aí pra eu saber. Vocês queriam que algo fosse diferente? Deixa aí pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!